Nós vivemos em uma geração que tem acesso à Bíblia como nunca antes. Ela está em aplicativos, versões digitais, vídeos, áudios, comentários e traduções. No entanto, paradoxalmente, nunca se ignorou tanto o que ela realmente revela. A Bíblia não é apenas um livro religioso. Ela não foi escrita para entretenimento, nem apenas para consolo emocional. Ela é revelação, alerta, espelho e convocação. E justamente por isso, muitos preferem ignorar aquilo que confronta, corrige e exige mudança. Jesus disse algo que ecoa até hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15. Isso significa que nem todos que escutam realmente ouvem, nem todos que leem realmente entendem. A Bíblia revelou algo profundo, algo sério, algo eterno, mas muitos estão distraídos demais, ocupados demais ou confortáveis demais para perceber. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um chamado, um convite à consciência espiritual. Porque o que está sendo ignorado não é pequeno, e central, e vital. O problema não é a falta de fé, é a fé mal direcionada. Muitos dizem, eu tenho fé, mas fé em quê, em quem e baseada em quê? A Bíblia revela que fé verdadeira não é sentimento, nem pensamento positivo, nem repetição de palavras. Fé bíblica é confiança, obediente em Deus, mesmo quando isso custa algo. Tiago escreve, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2:17. O que muitos estão ignorando é que crer em Deus não é o mesmo que se render a Deus. É possível acreditar que Ele existe e ainda assim viver distante da sua vontade. Jesus foi direto. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. Essa é uma das revelações mais ignoradas da Bíblia. Deus não busca apenas crentes. Ele busca discípulos. O Evangelho não é sobre conforto, é sobre transformação. Vivemos uma era em que o Evangelho foi suavizado, adaptado, ajustado, para não ferir, não confrontar, não exigir. Mas a Bíblia nunca prometeu conforto como prioridade. Ela promete transformação. Paulo diz em Romanos, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. O que muitos ignoram é que seguir a Cristo implica mudança real, mudança de valores, mudança de prioridades, mudança de comportamento, mudança de coração. Jesus nunca chamou pessoas para permanecerem como estavam. Ele chamou para nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Ignorar isso é transformar o cristianismo em religião vazia. O silêncio de Deus também é uma mensagem. Uma das maiores crises espirituais hoje é esta. Porque Deus está em silêncio. Mas a Bíblia revela algo desconfortável. Nem todo silêncio de Deus é ausência. Às vezes é resposta. Isaías escreve, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. Muitos ignoram a necessidade de arrependimento genuíno. Querem respostas, bênçãos e direção, mas não querem confronto interior. O silêncio de Deus pode ser um convite à reflexão, um chamado à correção, uma pausa para alinhamento. Ignorar isso é continuar falando, orando, pedindo sem ouvir. O pecado não deixou de ser pecado. A Bíblia nunca mudou sua definição de pecado. O que mudou foi a disposição das pessoas de aceitarem essa verdade. Paulo alerta, ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Isaías 5:20. Muitos ignoram que graça não é licença para viver sem arrependimento. Graça é poder para viver em santidade. Jesus perdoou a mulher adúltera, mas disse, vai e não peques mais. João 8:11. O perdão veio antes, mas a mudança era esperada depois. Ignorar isso é usar a graça como desculpa, não como transformação. O reino de Deus não é deste mundo. A Bíblia revela algo que confronta profundamente nossa mentalidade moderna. Este mundo não é nosso destino final, Jesus afirmou. O meu reino
não é deste mundo. João 18:36. No entanto, muitos vivem como se tudo terminasse aqui. Acumulam, competem, se apegam, se perdem. Paulo escreve: pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Ignorar isso é viver com os olhos presos ao temporário e esquecer o eterno. O Espírito Santo não é um detalhe, é essencial. Uma das revelações mais ignoradas é a pessoa do Espírito Santo. Muitos falam sobre Deus Pai e Jesus, mas tratam o Espírito como algo secundário. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Sem o Espírito Santo, não há direção clara, não há convicção profunda, não há transformação verdadeira. Ignorar o Espírito é tentar viver a fé apenas com força humana. O tempo é mais curto do que parece. A Bíblia é clara, a história caminha para um desfecho. Pedro escreve: o fim de todas as coisas está próximo. 1 Pedro 4:7. Isso não é para gerar medo, mas consciência, vigilância, prioridade. Jesus advertiu: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 2:5-13. Ignorar isso é viver espiritualmente adormecido. Deus não julga a aparência, julga o coração. Muitos se preocupam com imagem externa, aparência religiosa, linguagem correta, mas a Bíblia revela algo mais profundo. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Deus não se impressiona com títulos, cargos ou discursos. Ele vê intenções, motivações e verdade interior. Ignorar isso é viver uma fé de fachada. A escolha ainda é sua. A Bíblia revelou uma verdade que muitos estão ignorando. Deus não busca apenas pessoas que acreditam nele, mas pessoas que se rendem a ele. Vivemos uma época em que a fé foi reduzida a palavras, sentimentos e rituais, enquanto a Escritura chama para arrependimento, transformação e obediência. Crer em Deus não é o mesmo que viver segundo sua vontade. O Evangelho não é uma promessa de conforto, mas um convite à mudança profunda do coração. O silêncio de Deus muitas vezes não é ausência, mas um chamado à reflexão e correção. A graça não anula o pecado, ela nos capacita a vencê-lo. O reino de Deus não pertence a este mundo, e viver como se tudo terminasse aqui é ignorar a eternidade. O Espírito Santo não é um detalhe da fé cristã, mas a presença viva de Deus que guia, convence e transforma. O tempo é mais curto do que parece, e Deus não se impressiona com aparências religiosas, mas examina o coração. No fim, a grande questão não é quanto da Bíblia conhecemos, mas quanto da Bíblia estamos permitindo que nos transforme. Se esse texto tocou você de alguma forma, nos ajude a levar esse conhecimento a mais pessoas, se inscrevendo, curtindo e compartilhando. De qualquer forma, ficamos muito felizes de você ter chegado até aqui. Que a graça do Senhor seja abundante na sua vida.